A palavra de Deus diz: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados, que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvido aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar donde vos mandei para o exílio. Amém. Pai amado, mais uma vez temos o privilégio de estar na tua casa, podendo ler a tua palavra, podendo ouvir a pregação da tua palavra, que gera fé aos nossos corações, Pai. É um privilégio que o Senhor nos concede pela segunda vez neste dia. E nós queremos aproveitar esse momento, Pai, para sermos edificados pelo Senhor. Que a tua palavra nos transforme as nossas ações, as nossas reações, para que possamos viver de acordo com a tua vontade. Mas para isso precisamos abrir o nosso coração, abrir o nosso ouvido, para ouvir a tua voz neste lugar. E é o que queremos, a voz do Senhor. Não viemos aqui ouvir profetas loucos, não viemos aqui ouvir doutrinas de homens, Pai, nem filosofias do mundo. Viemos aqui ouvir a tua palavra. Fala ao nosso coração e dá direção para transformar a nossa vida. Quebra, Senhor, toda barreira, toda distração, para que nós possamos te ouvir e haja proveito na ministração da palavra. E a mim, Senhor, dá-me a unção do teu Espírito, para que eu seja capaz de transmitir a palavra de acordo com a tua vontade. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Amados, este texto do profeta Jeremias, na verdade, é uma carta. Se você ler o subtítulo do capítulo 29, é uma carta de Jeremias àqueles que estão cativos na Babilônia, aqueles que foram capturados, levados para lá, para ali viverem como um povo submisso ao povo que os conquistou. Jeremias está mandando uma carta para aquele povo, mas sabemos que Jeremias é um homem de Deus, é um profeta do Senhor. Então a carta não é de Jeremias, a carta é de Deus. Deus está escrevendo uma carta para aquele povo que está vivendo aquela situação adversa, ser cativo numa terra estranha. Deus está orientando Jeremias a escrever-lhes uma carta. E no texto que lemos, você vê Jeremias falando como Deus aquele povo, querendo mostrar para eles algumas coisas muito importantes. Porque eles estavam vivendo um momento de muita dificuldade. Imagina você que vive na sua terra, no seu país, ser tomado por um povo hostil e ser levado da sua terra para viver em outro lugar, contra a sua vontade.
Viver ali como um escravo, como um prisioneiro, é um momento de adversidade, é um momento penoso para a sua vida, um momento difícil, mas no contexto dessa passagem, nós sabemos o que provocou isso. O que fez com que Israel, como povo de Deus, fosse tomado, fosse aprisionado, fosse levado para uma terra estranha. Nós sabemos, pela história bíblica, que o que provocou isto foi o próprio pecado desse povo. Foram as suas próprias más atitudes, sua própria rebeldia contra Deus, que os levou a viver essa situação de adversidade. Então, havia uma causa para que isso estivesse acontecendo. Mas mesmo sendo consequência do pecado, veja, eles foram para lá porque pecaram. Eles foram capturados porque pecaram, porque foram rebeldes contra Deus. Mas mesmo assim, Deus se preocupa com eles. E manda uma carta, manda uma mensagem através de Jeremias para chegar ao coração daquele povo. Uma carta de esperança, uma carta de orientação do que fazer nessa hora de adversidade, nesse momento de dificuldade. Então essa carta são conselhos de Deus para que aquele povo enfrente a realidade que eles não estão gostando nem um pouco. A realidade de dificuldade, de escravidão, a realidade de estar num lugar contra a sua vontade. Então Deus está dando conselhos aqui ao povo para que eles enfrentem esses tempos difíceis. Agora pensa no que isso tem a ver com a gente. Irmãos, às vezes nós passamos também por momentos difíceis. Talvez você esteja aqui essa noite enfrentando uma dificuldade, enfrentando algo que você não gostaria de enfrentar, tendo que estar num lugar que você não gostaria de estar, passando por uma prova grande de alguma natureza que você não gostaria de estar vivendo, mas Deus está mandando uma carta ao seu povo, aconselhando como enfrentar essas dificuldades. Então eu creio, nós somos povo de Deus, irmãos. Esses conselhos servem para nós, porque embora hoje nós não estejamos cativos na Babilônia, nós podemos, como eu disse aqui, estar enfrentando lutas desse tipo, que nós não gostaríamos de passar, que não estamos preparados para enfrentar, que às vezes foram até consequência de um pecado nosso, de uma escolha errada, e você até sabe, eu estou vivendo isso, é realmente porque eu errei. Mas e aí? O que vem disso aí? Deus traz uma palavra de esperança. Deus traz uma palavra de orientação para que você possa viver essa tribulação, mas passar por ela, chegar ao outro lado, passar por isso e superar essa dificuldade nessa caminhada. Então, amados, esse momento é um momento que Deus quer também nos ensinar. Como enfrentar as adversidades, como enfrentar essas lutas que às vezes nós mesmos provocamos. E nessa hora a gente costuma culpar um monte de coisas, a gente costuma procurar um culpado. Por que eu estou sofrendo isso? Por que eu estou passando por isso? Alguns se voltam até contra Deus por causa das situações que enfrentam. Outros fazem planos e grandes promessas para o Senhor. Eu reconheço, eu vou mudar, e votam que vão mudar. Irmãos, a Bíblia diz, é melhor não votar do que votar e não cumprir. Às vezes dizemos muita besteira na hora do aperto. Tudo fruto do aperto que estamos vivendo. O que Deus quer nos mostrar é como enfrentar a realidade. Ninguém vai superar problemas fugindo da realidade, fazendo de conta que o problema não existe. Ninguém vai superar fazendo de conta, fazendo vista grossa, como se diz, fingindo que não é contigo. A gente só vai superar quando a gente aprender a encarar e aprender até as consequências dos nossos atos, mas ainda na direção de Deus, que por misericórdia fala conosco, mesmo quando pecamos, mesmo quando somos rebeldes, como foi o caso do povo. Deus vai atrás deles, manda uma carta, manda uma palavra, para que haja esperança, para que haja uma solução que traga uma paz definitiva que eles não estavam conseguindo viver. Então, queridos, nós precisamos de uma mudança.
E precisamos ouvir os conselhos de Deus para aprender a enfrentar essas realidades. Então eu quero ler essa carta com cuidado junto com você, para que a gente observe alguns detalhes aqui. Começamos a ler a partir do versículo 4, e uma coisa que chama atenção é o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Prestou atenção no detalhe aqui? Deus está assumindo a culpa. Vocês estão passando por isso, porque fui eu que mandei vocês para a Babilônia. Não foram os babilônicos que levaram vocês, fui eu. Eu estou por trás de tudo isto que está acontecendo. Aí alguém diria: agora que eu vou ficar com raiva de Deus mesmo. Está vendo? Ele está por trás disso tudo. Não, mas na verdade quem está por trás sou eu. Sou eu com os meus pecados, sou eu com a minha rebeldia, sou eu com a minha maneira de agir e de pensar de maneira independente de Deus. Fui eu que me coloquei nesta situação. Mas Deus está dizendo: eu desterrei você, porque eu sou soberano sobre a sua vida. Eu decido sobre a sua vida. Eu faço, eu desfaço, eu abro, eu fecho. O Senhor é todo-poderoso. Então ele começa a sua carta já dizendo: eu sou o responsável. Agora entenda o que você precisa fazer a partir desse momento. E aí ele começa a dar alguns conselhos importantes. Versículo 8: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem dei ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. O que estava acontecendo com aquele povo? A realidade estava diante deles. Estamos aqui em Babilônia, longe da nossa casa, longe da nossa terra, vivendo um lugar que não é nosso e sendo escravizados por esse povo. É um momento propício, irmãos, para aparecerem as soluções fáceis. É um momento propício para aparecerem os enganadores. É quando você está sofrendo, quando você está na dor, quando você está enfrentando graves adversidades. Esse é um momento ideal para um demônio te enganar. É um momento ideal para uma doutrina falsa chegar ao teu coração. E isso estava acontecendo com o povo de Israel. E Deus está vendo, como Ele vê todas as coisas. Estavam chegando ali profetas, dizendo algo para animar o povo. Olha, vocês chegaram aqui, mas vocês não vão ficar aqui muito tempo. Vocês logo sairão dessa situação. Isso logo vai passar. Vocês vão logo voltar para a terra de vocês, todas as coisas serão resolvidas, vocês terão paz, isso é só um momento provisório. Ora, não é tudo que a gente quer ouvir quando está em problema? Não é tudo que a gente quer ouvir quando está enfrentando dificuldade? Olha, vai passar, é rápido, olha, tudo bem, você não é tão errado assim, não é? Isso vai logo se resolver. É uma palavra de ânimo, e nós gostamos de palavra de ânimo. Mas nem toda palavra de ânimo vem de Deus. Às vezes vem do diabo. Irmãos, imagina uma coisa: a doutrina espírita, ela se aproveita de uma fraqueza do ser humano, a dor da perda de alguém. É aí que a doutrina espírita cai como uma luva, porque ela vem para suprir a dor de uma perda de um ente querido, que de alguma maneira o homem diz que se comunicou com ele, que ele tem uma mensagem para você, que ele vai te dar uma palavra, que você vai ter um conforto, mas é um falso conforto. É assim que o falso profeta se manifesta, na hora da dificuldade, para enganar. E ele diz o que nós queremos ouvir. Amados, há uma grande diferença entre o falso profeta e o verdadeiro profeta. Não está muito no que ele diz, mas na origem do que ele diz. O falso profeta diz o que você quer ouvir. O profeta verdadeiro diz o que Deus quer que você ouça. Está entendendo a diferença? É uma diferença enorme. Então, Jeremias, no primeiro alerta aqui, diz ao povo: olha, vocês estão em grande tribulação, vocês estão em grande dificuldade, vocês não estão vivendo o que gostariam de estar vivendo, mas cuidado,
Cuidado, porque é nessa hora que você está propício a ser enganado. É nessa hora que todo o cenário se formou para você ser vítima de um grande engano. Vão chegar profetas para você dizendo que não é bem assim. Vão chegar alguns para você dizendo que você não é tão culpado assim, dizendo que tudo vai passar e que tudo vai se resolver, apesar dos erros que você cometeu. Irmãos, muitos desses problemas nascem de enganos, de ilusões, planejados, plantados dentro do nosso coração por alguém bem intencionado ou mal intencionado, não importa, porque não é a intenção que vale, mas é a origem que vale. De boa intenção o inferno está cheio, já disse aqui várias vezes. Às vezes a pessoa querendo ajudar, ela atrapalha. Ela chega para você, te dá um tapinha nas costas, diz, não é assim não e tal. De repente é o diabo falando. Citei aqui semana passada e hoje de manhã também. Pedro estava cheio de boa intenção. Quando Jesus começou a dizer que iria sofrer, que iria para a cruz, que iria morrer, Pedro disse, não, Senhor, de modo nenhum isso vai te acontecer. O que Jesus disse para ele? Arreda Satanás. Pedro estava sendo um instrumento do diabo naquele momento. Embora estivesse cheio de boa intenção, quisesse trazer uma palavra para animar Jesus, para alegrar Jesus. Nós não somos animadores, irmãos. Nós somos instrumentos de Deus para trazer a palavra da verdade. É a palavra da verdade que deve nos animar, e não tapinhas nas costas de boas intenções que querem nos levantar, mas sem uma base bíblica. Não adianta a gente dizer para uma pessoa que está em pecado que tudo vai dar certo na vida dela, porque não vai, porque ela precisa enfrentar as consequências do seu pecado. Podemos dizer sim que Deus é misericordioso e que se ela confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para lhe perdoar. Isso nós podemos dizer. Mas passar a mão nas costas da pessoa, dar um tapinha, dizer vai tudo ficar bem, não vai, é uma mentira. E Deus está alertando, cuidado com esta mentira. Há profetas mentirosos no meio de vocês. Irmão, será que não há também no nosso meio? O que você acha? Profetas mentirosos, que talvez não tenham nem a intenção, mas o que eu disse, não está em jogo a intenção. O que está em jogo é a verdade. Profetas mentirosos se aproveitam quando você está sofrendo, quando você está enfrentando uma dor, uma adversidade. É o momento propício para que venha uma mentira ao seu coração para te enganar de alguma maneira. Conselho de Deus para você e para aquele povo: tenha os pés no chão agora. Na hora da dificuldade, da luta, da provação, não se deixe enganar, tenha os pés no chão. Em outras palavras, não seja criança. A criança é uma bênção, mas a criança é facilmente enganada. É ou não é, irmãos? Pela pureza da criança, pela inocência da criança, ela é facilmente manipulada. E veja, a Bíblia diz que nós não podemos ser crianças a vida inteira. Nós temos que ter crescimento espiritual. Não vamos ficar sempre no leitinho, mas precisamos de um alimento mais sólido, para que possamos crescer e não mais agir como criança nesse sentido de irresponsabilidade. O Senhor disse que nós deveríamos ser crianças no sentido de sermos inocentes, de sermos sem malícia, mas não para sermos enganados. É hora de crescer, irmãos, que a adversidade nos torne mais adultos. Porque o que acontece com quem não aprende com a adversidade? Sabe o que acontece? Passa de novo. Quem não aprende com o sofrimento, sabe o que acontece com essa pessoa? É questão de tempo, sofre de novo. E você olha a vida da pessoa, ela está sempre assim, olha. Por quê? Ela sofre, não aprende, sofre de novo. Não aprende, sofre, levanta um pouquinho, cai novamente. Por quê? Porque não aprende. Porque é criança, é imatura, acredita em fantasias, acredita em promessas vãs, acredita em falsos profetas que sempre dizem que você quer ouvir. Então é preciso que a gente peça a Deus discernimento. Discernimento é um dom do Espírito de Deus, sabia disso? É Ele que permite você distinguir uma palavra verdadeira de uma palavra falsa, um profeta de Deus de um profeta do diabo, porque pela aparência você não consegue distinguir. Você não olha para uma pessoa e diz se ela é de Deus ou do diabo só olhando para ela. Você não consegue discernir assim. É o discernimento espiritual que vai nos mostrar, que vai nos revelar aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. O que aqueles profetas diziam para o povo
é que o cativeiro seria breve, que aquela situação que eles estavam vivendo era passageira. Logo, logo vocês estarão de novo em Jerusalém. Logo, logo tudo vai ser restaurado. Logo, logo você vai estar de novo na sua casa e tudo vai ser como antes. Mentira. Aí Deus então escreve esta carta e diz para eles a realidade. Começa no versículo 4, como eu disse, dizendo direto para eles: olha, fui eu que coloquei vocês aí. Porque isso também é um problema, né? A gente tem a tendência de culpar o diabo por tudo que nos acontece. Já viu isso? Está passando uma luta, foi o diabo. Ah, perdeu o emprego, foi o diabo. Ah, aconteceu uma coisa, foi o diabo. Tudo foi o diabo. Não, Deus está dizendo: fui eu que botei vocês aí. Por que fui eu? Porque isso é fruto da inconsequência de vocês, da atitude rebelde de vocês. Então nem tudo é o diabo. Ora, se eu não trato da minha saúde, fico doente, não é o diabo, fui eu que fui displicente. Concorda comigo? Ah, foi o diabo que me mandou uma seta. Não, não foi o diabo que me mandou uma seta. Você sabe que não pode comer uma coisa e come essa coisa, fica doente. Foi o diabo que enfiou na tua boca a comida? Não foi o diabo, foi você. Foi você ou não foi você? Foi você. Então é consequência do que eu fiz, e Deus cuida de mim, e Ele me faz passar por certas coisas para que eu aprenda, com a experiência negativa que sofri, aprenda com os meus erros. Então Deus começa a dizer para eles: não, olha, não é breve essa história, não é breve como estão dizendo os falsos profetas, isso é um plano que eu tenho já todinho traçado para vocês. E ele vai dizer aqui no desenrolar da história o seguinte: olha, a boa notícia é a seguinte: vocês vão ficar aí 70 anos. Você ouviu Deus falando isso enquanto eu li o texto aqui no início? Prestou atenção? Quanto tempo? 70 anos. É logo ali? É um bocadinho? Hein? Como diz o menino, bocadinho. Não é um cadinho. Não é um cadinho. 70 anos, irmãos. Alguns que ouviram isso iriam morrer sem ver a liberdade. Imagina, você está com os seus 60. Alguém diz assim: ó, daqui a 70 você volta para sua casa. O que você faz? Desiste, né? Porque vai voltar com 130? Não vai, né? Você já sabe que essa promessa não é para você. Não é verdade? E Deus mandou a carta por Jeremias dizendo: o tempo que vocês vão ficar aí é 70 anos. Não é para desesperar, não é para jogar tudo para o alto. Eu estou dizendo para vocês o que eu programei para vocês. Mas o plano de Deus é o melhor do que os meus planos. Eu preciso acreditar nisso, irmãos. E aí o que eu faço nesses 70 anos? Como é que eu vivo 70 anos? Veja, era melhor o falso profeta. Porque o falso profeta me alimentava uma falsa esperança. Tem gente que prefere viver de uma falsa esperança do que enfrentar uma realidade. Ah, era melhor ouvir o falso profeta, porque cada vez que eu ia lá, ele dizia assim: olha, é rapidinho, vai passar, semana que vem, talvez mês que vem, vocês estão voltando. Aí enchia a gente de esperança. Aí voltava lá e ele dizia: não, é mais um pouquinho, deve ser no outro mês. E a esperança. Mas aí chega Deus e diz assim: são 70 anos. Cadê a esperança? O que eu faço agora? O que você faz? Você vai viver. E aí é que Deus traz a palavra. O que eu faço quando o problema não vai passar no tempo que eu acho que vai passar, ou que eu queira que passe? Todo mundo que está com um problema quer que passe logo, quer ou não quer? Você não gostaria que teus problemas passassem logo, que amanhã tivesse tudo resolvido? Quem não quer? Claro que quer. Agora, se não for assim, Deus pode resolver amanhã. Deus pode resolver semana que vem, no mês que vem, no ano que vem, daqui a 10 anos, daqui a 70 anos. Deus pode fazer tudo. Pode ou não pode? Ele é que sabe os pensamentos dele sobre nós. Ele é que tem os planos dele para cada um. Mas os planos de Deus são os melhores. Os planos de Deus são os perfeitos para mim. Eu preciso confiar nisso. Então, agora que eu sei que são 70 anos, agora que nenhum profeta falso vai mais me enganar, o que eu faço para esses 70 anos passarem rápido? Vai passar rápido os 70 anos? Não, não vai. 70 anos leva 70 anos para passar. Não é verdade, irmãos? Não passa rápido. A gente acha que passa rápido, mas não passa rápido.
mas Deus me diz o que eu tenho que fazer. E aí na carta ele diz assim no versículo 5, olha, edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei seu fruto, tomai esposa, gerai filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos, dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. O que Deus ensina aqui? Como viver na tribulação, como viver na dificuldade, como enfrentar a adversidade. Ele diz, olha, vai levar 70 anos, nenhum a mais, nenhum a menos. Então o que eu digo para você? Viva aí agora o melhor que você puder viver, mesmo na realidade atual. Eu estou mandando uma carta para você. Isso já mostra que eu me preocupo contigo. Isso já mostra que mesmo aí, mesmo tendo sido eu a te colocar aí, eu ainda sou misericordioso para com você. Mesmo você tendo ido para aí por causa da tua rebeldia, eu ainda me preocupo com você. Eu ainda tenho um plano para você. Mas eu digo, são 70 anos, nem menos um, nem mais um. Então viva nesses 70 anos o melhor que você puder viver. O que Deus diz a eles está aqui. Ora, construa casas, case seus filhos, faça família, se multipliquem aí, não se diminuam. Encara a realidade. Sabe por quê? Irmãos, quando a gente está num lugar sonhando com outro, sabe o que acontece? A gente não vive bem aonde está. Eu estou nessa casa aqui, mas essa casa, eu não queria morar aqui, não gosto desse bairro, eu não gosto a minha vizinhança é horrível, eu fico sonhando com a outra casa, no outro lugar, que é mais bonito, que é melhor, e aí a minha vida aqui é um inferno. Por quê? Deus não vai me dar um melhor enquanto eu não aprender a amar o que Ele me deu. Enquanto eu não aprender a amar o que Ele me deu, Ele não me dará coisas melhores. Porque Deus não tem filho mimado, já disse isso aqui várias vezes. Filho mimado é assim, não quero essa comida, só quero sobremesa. Aí o pai otário dá a sobremesa. É ou não é? Porque é mimado. Agora o pai, mais ou menos, diz assim, come isso aí, com o chinelo do lado. Se não comer, não ganha sobremesa. Não é assim que funciona? Enquanto eu não estiver satisfeito, eu não vou ter coisas melhores. Enquanto eu não aprender a satisfação com o que eu tenho, Deus não me dará coisas melhores. A palavra de Deus diz, ser fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Eu quero muito. Para ter o muito, tem que ser fiel no pouco. Então, nesse lugar que você mora, nessa circunstância adversa que você está, é nessa situação que você tem que fazer o melhor, que você tem que ser o melhor, porque Deus está controlando a sua vida, está tudo nas mãos dEle, Ele tem um plano para todas as coisas. Não sou eu que planejo a minha vida está nas mãos de Deus, então Ele me dirige. Então, mesmo eu estando onde eu gostaria de estar, eu tenho que fazer o melhor de mim naquele lugar. Eu tenho que pensar no futuro naquele lugar. Eu tenho que casar naquele lugar. Eu tenho que criar filhos naquele lugar. Eu tenho que ter netos naquele lugar, porque 70 anos dá tempo de tudo isso. Eu tenho que deixar raízes naquele lugar, embora eu saiba que eu não sou daquele lugar. Isso não é parecido com o que a Bíblia diz sobre nós? Nós somos cristãos, mas nós não somos desse mundo. Aí por isso vamos estragar esse mundo? Nós somos peregrinos nessa terra, então por isso vamos arruinar essa terra? Não, nós vamos viver da melhor maneira possível nessa terra, sabendo que a nossa pátria é o céu, mas aqui vamos fazer o melhor de nós. Esse é o conselho de Deus, para que a vida tenha sentido, para que a adversidade passe de uma maneira agradável, irmãos. Eu não posso evitar todas as coisas, mas eu posso viver na direção de Deus. E Deus está só dizendo para eles, olha, vivam aí, façam aí o futuro de vocês, vivam como se aí vocês fossem ficar para o resto da vida, embora não serão só 70 anos, mas vivam como se fosse definitivo,
Façam o que tem que fazer e façam o melhor. E olha, procurem a paz da cidade. Para onde eu desterrei vocês, procurem a paz, orem por ela. Veja o que Deus diz. Irmãos, há pessoas que fazem o contrário. Em vez de amar o lugar onde estão, elas odeiam o lugar onde estão. Em vez de orar pelo lugar onde estão, elas maldizem o lugar onde estão. Não serão nunca abençoadas dessa maneira. Se você não gosta da sua casa, do lugar onde ela está, se é numa comunidade, se é onde for, ame esse lugar, ore por esse lugar, para que a paz se estabeleça nesse lugar. Porque no tempo de Deus, Ele possa tirar você desse lugar. Porque Ele nunca vai tirar enquanto você não fizer o que Ele manda, que é viver ali como se Ele fosse o melhor lugar do mundo. Quem faz o lugar somos nós, irmãos. O lugar não nos faz, somos nós que fazemos o lugar. Podemos não estar no lugar que gostaríamos de estar, mas Deus está conosco. Então nós temos que viver de acordo com a vontade de Deus a esse respeito. Deus faz assim e nós precisamos usar isso que Deus está nos dando para viver da melhor maneira possível. Em outras palavras, o que Deus está dizendo aqui? Busque prosperar. Prospere nessa adversidade, prospere nesse lugar que você está, viva o melhor que você possa viver, faça o melhor com aquilo que você tem. Não adianta ficar sonhando o que eu não tenho. Existem pessoas que ficam, se eu tivesse isso, aí eu faria aquilo. Se as condições fossem melhores, se eu tivesse isso, aí eu conseguia aquilo. Faz o melhor com o que você tem, meu querido. Não fica sonhando com o que você não tem. Usa o que Deus já te deu para melhorar. É o que Deus está dizendo. O sentido de prosperidade é esse: melhorar continuamente, melhorar a cada dia, com as circunstâncias atuais, com a realidade atual. Deus está falando, estabeleça relacionamentos, tome esposa, gere filhos, maridos, netos, se multipliquem. Estabeleça relacionamentos, tenha relacionamentos. Não é porque tudo está errado que eu não vou então falar com ninguém, não vou me relacionar com ninguém, vou me afundar na minha mágoa, na minha tristeza. Não faça isso. Deus tem no controle o tempo da tua tribulação. Viva nela da melhor maneira que você puder. Jesus disse: no mundo passais por aflições. Não disse por quanto tempo, mas disse que a gente vai passar. Um dia ela acaba, pode ser 70 anos, mas ela acaba. Não vai durar para sempre. Mas eu preciso viver da melhor maneira possível em todo o tempo. Então eu preciso achar as áreas importantes da vida para que eu possa ser bem-sucedido nestas coisas que realmente são importantes, que são primordiais. E o que Deus falou, casa, família, primos, genros, tudo foi o que Deus disse. Orar pela cidade, paz na cidade, essa é a vontade do Senhor. Em 2 Crônicas 26:5, vamos ver o que diz a Bíblia. 2 Crônicas 26, versículo 5. Fala aqui de uma atitude. Propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, o que aconteceu? Deus o fez prosperar, não importa o que aconteça. Nos dias em que Uzias, o rei Uzias, buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. O que eu tenho que fazer? Ficar reclamando que a tribulação não passa? Ficar reclamando que as coisas não se endireitam? Não, eu tenho que buscar ao Senhor. E eu tenho que viver na tribulação da melhor maneira possível, como Deus está aqui ensinando ao seu povo. Não é para desistir da vida, não é para desesperar, não é para ficar em casa chorando, reclamando, é para viver o melhor. E mesmo na tribulação prosperar. Sabe quem viveu isso? José no Egito. Mesmo escravo, prosperou. Mesmo sendo acusado injustamente, prosperou. Mesmo sendo prisioneiro, prosperou. Porque ele buscava ao Senhor. Enquanto ele buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Outra coisa que o texto me diz, voltando lá ao texto de Jeremias, vamos lá, Jeremias capítulo 29, no versículo 10 ao versículo 12, Deus dá outra dica para esse povo, que serve para nós também. Jeremias 29, 10.
Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. O que Deus está aqui dizendo, depois de dizer, olha, vivam da melhor maneira, Ele está dizendo, orem, busquem a mim, confiem em mim. Eu sei exatamente o que vou fazer com vocês, sei o tempo que isso vai durar, sei o tempo da volta de vocês, eu é que sei que pensamentos tenho sobre vocês. A gente às vezes fica querendo julgar Deus. O que Deus está pensando de mim? Por que eu estou sofrendo desse jeito? Por que eu estou passando por isso? Por que Deus está permitindo essas coisas? Deus está dizendo para você, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. E Ele diz, o melhor, eu garanto que são pensamentos de bem e não de mal. Olha aí, você julgando mal Deus, mas Deus dizendo, os meus pensamentos sobre você são pensamentos de bem, embora você não os mereça, mas Deus está dizendo, eu penso o bem de vocês. Então o que Ele diz? Não olhe para as circunstâncias, não fique olhando para o que está acontecendo agora, porque Deus tem uma visão muito mais profunda sobre isso. Não fique olhando para os seus pensamentos. Nossos pensamentos são enganosos, irmãos. Nosso coração é enganoso, diz a Bíblia. Nossos julgamentos são falhos. Quantos falham nos seus julgamentos quando falam de Deus? São injustos com Deus, reclamam de Deus. Ele diz, eu é que sei que pensamentos tenho. Veja os pensamentos de Deus, pensamentos de paz. E aí o que ele diz no verso 12? Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Ore de acordo com os pensamentos de Deus. Não ore de acordo com os teus pensamentos. Veja o que me diz a palavra de Deus lá em 1 de João. É certo que se eu orar de acordo com a vontade de Deus, Ele me ouve. É certo que Ele me ouve? Quando? Quando eu oro de acordo com a vontade de Deus. E o que é preciso para conhecer a vontade de Deus? Conhecer os pensamentos de Deus. Ele diz que tem pensamentos de paz e não de guerra. Então eu fico orando às vezes da maneira errada, achando que Deus não está correto comigo, achando que as coisas não são como deveriam. Ore de acordo com a vontade de Deus. Entenda os pensamentos de Deus, os planos de Deus sobre a sua vida. Aprenda a viver na tribulação conforme Ele está ensinando. Pare de reclamar, pare de se lamentar e viva de acordo com a vontade de Deus. Você vai entender os pensamentos dele a seu respeito. E o que vai acontecer? Você vai orar e Ele vai ouvir a tua oração. Você acha que Deus vai ouvir uma oração que é feita contrária à sua vontade? Não, Deus não vai ouvir. Mas aquela que é a favor da sua vontade, essa certamente será ouvida. E é isso que muda as circunstâncias. Às vezes na tribulação, irmãos, entenda isso, você está orando de forma errada. Você está orando por uma solução que é a que você acha melhor. Mas Deus tem uma solução ainda melhor. Lembra do versículo que Paulo fala? Que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. O que eu penso ser a melhor solução, normalmente não é, porque Deus tem pensamentos muito superiores ao meu. A minha lógica é limitada em relação ao poder de Deus. Às vezes oramos errado e Deus não ouve, porque estamos orando contrários à sua vontade. Estamos dizendo, Deus me tira daqui, mas a vontade de Deus é que eu fique aqui. Então quando é que Deus vai tirar? Nunca. Deus disse, você vai ficar aí 70 anos, eu fico todo dia na Babilônia, Senhor, me tira da Babilônia, porque eu não aguento mais essa desgraça, eu não suporto ver Babilônia na minha frente. Quando é que isso vai resolver? Nunca. Porque a vontade de Deus é que você fique lá. Então o que você tem que fazer? Orar, Senhor, me ensina a viver na Babilônia. Me ensina a não ser como eles.
me ensina a ser diferente, me ensina a guardar os teus princípios, me ensina a viver bem nesse lugar, me ensina a criar minha casa, minha esposa, meus filhos, meus netos, me ensina a viver aqui na tua vontade. Porque não importa onde eu for, o Senhor estará comigo. Como José. José vai para o Egito, o Senhor está com ele lá. José vai para a cadeia, o Senhor está com ele lá. José vai ser escravo, o Senhor está com ele lá. Então a gente ora errado, porque a gente ora contra a vontade de Deus e depois fica chateado porque Deus não ouve. É incrível isso, mas acontece. E por fim, irmãos, versículo 13. Olha como Deus praticamente termina a sua carta. Buscar-me-eis e me achareis. Quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Olha o conselho maravilhoso que o Senhor está dando ao povo. Busque ao Senhor de todo o seu coração. Está na tribulação, está na prova, está vivendo o que não gostaria de viver, está no lugar que não gostaria de estar, está sofrendo de alguma maneira. Busque ao Senhor e você vai achá-lo. Só quando buscá-lo de todo o seu coração. E Deus é o único que conhece o nosso coração. Muitos não conseguem aquilo que querem, porque buscam as coisas, mas não buscam a Deus. O que a Bíblia nos ensina lá em Mateus 6,33 é: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As coisas são depois. Entende as coisas? Mas tem gente que busca as coisas e não busca a Deus. Deus está dizendo: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Esse tem que ser o nosso projeto, irmãos. Projeto de vida, para enfrentar toda e qualquer dificuldade. E quando você aprender isso, aí vai acontecer o que Deus diz no versículo 14. Na versão revista e atualizada diz assim: serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar o quê? A vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos para o lugar de onde vos mandei para o exílio. Vai mudar a sorte, vai restaurar, vai trazer de volta, mas no tempo de Deus, no momento de Deus. E o que eu preciso fazer enquanto esse momento não chega é viver o melhor aqui e agora, de acordo com a vontade de Deus, aprendendo com o Senhor a viver da maneira como Ele quer que eu viva, não lutando contra Deus, mas lutando junto com Deus, para enfrentar a luta e a tribulação. A reação é sua. A tribulação está aí, mas é você que tem que decidir como vai enfrentá-la. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero nesse momento orar com os meus irmãos. Orar com os meus irmãos que estão vivendo lutas, vivendo tribulações nesse momento, passando por situações que não gostariam de estar passando. Senhor, eu te peço, ensina-os a viver de acordo com os conselhos da tua palavra. Não permita, ó Deus, que venham a ouvir falsos profetas, palavras de falsa esperança, solução que não veio do Senhor, promessas de solução rápida, que muitas vezes são mentiras, são enganos, engodos para laçar. Meu Deus, cuida dos meus irmãos. Cuida daqueles que nesse momento passam por uma situação adversa. Há alguém aqui que está vivendo isso, eu quero orar por você. Eu sinto o desejo de orar por você. Você está vivendo uma tribulação nesse momento? Vem aqui à frente, quero orar. Pedir o pastor Paulo também para impor as mãos sobre você. Tem alguém precisando dessa oração? Vem orar junto com a gente. Venha pedir a Deus esse fortalecimento para que você ouça apenas a direção de Deus. Não escute nada nem ninguém, apenas a direção de Deus para a sua vida. É hora de mudar, mas é hora de aprender a viver do jeito que está, na posição que Deus te colocou, de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. Ore junto comigo. Pai, eu quero pedir, abençoa meus irmãos. Abençoa, Senhor, esses irmãos queridos
que estão enfrentando uma luta. Muitas vezes o diabo tenta enganá-los, muitas vezes palavras falsas, de esperança falsa, vêm aos seus corações, meu Deus, dizendo que a solução está aqui ou ali, inventando algo para acalmar o coração. Senhor, eles não precisam nada disso. Eles precisam te buscar em primeiro lugar. Eles precisam te colocar como centro de suas vidas, Pai. Eles precisam entregar ao Senhor todo o futuro, todo o presente, Pai. Eles precisam confiar sem temer no Senhor, porque no tempo de Deus a tribulação vai passar. No tempo de Deus a resposta vai chegar. É no tempo do Senhor que a verdade será revelada. Mas eles estão em tuas mãos, Senhor. Eu oro, peço, abençoa teus amados aqui, meu Deus, com discernimento. Abençoa, ensina-os a viver, ensina-os a contar os dias, ensina a viver mesmo na tribulação, ensina a prosperar, meu Deus. Prosperar mesmo nessa situação, antes de acabar a tribulação, que eles possam produzir, que eles possam viver o melhor que o Senhor tem para eles, porque a tribulação vai passar, eu creio. Abençoa teus filhos, Pai, em nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor guie a tua vida e te fortaleça para vencer já a partir de agora, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor, irmãos. Eu sei que tudo podes, meu amado. Nenhum dos teus planos Eu creio, Senhor. ainda que Com perdas e com dor, eu sempre seguirei a ti, Senhor. os teus caminhos Posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é buscando meu crescer. Se lutas e tribulações eu tenho que passar, te peço forças pra continuar a crer e a confiar no grande amor que tens, meu Pai, por mim. O meu desejo eterno é te adorar e aos teus pés me derramar sem fim. Diga a Deus, eu sei que tudo pode, Senhor. Bem sei que tudo podes, meu amado. Nenhum dos teus planos é frustrado, ainda que com perdas e com dor, eu sempre seguirei a ti, Senhor. Os teus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visando meu crescer. Se lutas e tribulações eu tenho que passar, te peço forças pra continuar a crer e a confiar no grande amor que tens, meu Pai, por mim. O meu desejo eterno é te adorar e aos teus pés me derramar sem fim. E aos teus pés me derramar sem
teus pés me derramar sem fim. Glória ao Senhor, nosso Deus. Te louvamos, Senhor. Glória a Deus.